Olá, primeiro ano. Tudo bem? Eu sou a professora Fabiana em uma videoaula de Química. E hoje vou falar para vocês a respeito da composição e propriedades da matéria. Para isso, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, a maioria das substâncias que a gente conhece, tá? O ar atmosférico, uma latinha de refrigerante, a água, estão em diferentes estados da matéria, elas são uma mistura de substâncias, tá? Por exemplo, aqui nós temos o ar atmosférico, é composto por dois gases, né, em sua maioria, o oxigênio e nitrogênio. Tem outros, mas a maioria oxigênio e nitrogênio. A água, tá? Parece que é um único composto, mas na realidade tem diversas substâncias nela. E o alumínio, tá? Tem vários elementos presentes em sua composição. Aqui, a gente pode falar que uma substância tem várias propriedades específicas e a matéria dela vai depender disso, tá? A mistura dessas de duas ou mais substâncias é que vai dar uma identidade química para uma substância. Então, quais são essas propriedades, tá? Essas propriedades são um conjunto que vai diferenciar essas substâncias de outras. Essas propriedades podem ser classificadas como físicas ou químicas. As propriedades físicas podem ser verificadas sem alterar a identidade ou composição, como temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Já as propriedades químicas, tá, vão descrever como uma substância pode alterar ou reagir para formar uma substância. Então, uma propriedade química comum é a combustão, tá? Que é a capacidade de reagir com gás oxigênio e liberar energia. Nesse momento, a gente vai estudar outra propriedade física, que é a densidade. Mas para estudar a densidade, a gente precisa saber primeiro de duas outras grandezas, tá? Importantes para determinar. São a massa e o volume. O que vem a ser a massa? É a unidade de medida para determinar a quantidade de matéria, porção de matéria que é representada por valores numéricos. E a unidade de medida, o instrumento de medida utilizado para quantificar essa matéria é a nossa balança. Tá? Aqui vai falar um pouco do sistema métrico, decimal, tudo certinho. Aí depois vocês vão ler um pouquinho sobre isso, tá? Então, para nós, o que vai medir a massa é a balança, tá? Bom, e quando um número vai representar uma medida quantitativa, a unidade deve ser especificada. No Sistema Internacional de Unidades, no SI, tá? A unidade padrão para massa é o quilograma, que é o kg para nós. E 1 quilograma equivale a 1000 gramas.
Só que não são todas as situações que a gente utiliza o quilograma, tá? Então, às vezes a gente vai utilizar gramas, às vezes, tá? Então, a gente sabe que 1 quilograma vai ser equivalente a 1.000 miligramas. Às vezes, a gente vai utilizar também a tonelada, que equivale a 1.000 quilogramas, e às vezes também a gente vai utilizar a miligrama, que é a milésima parte da grama, tá? Então, que equivale, tá? 1 grama, tá? Então, por exemplo, a tonelada a gente utiliza, tá? Muito para mensurar resíduos sólidos de uma cidade. E a miligrama a gente utiliza bastante para medicamento, tá? Para indicar o princípio ativo de um medicamento aqui. Então, a partir disso, a gente pode estabelecer as relações, que 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. E 1 grama equivale a 1.000 miligramas. Então, não se esqueçam dessas convenções, tá? Então, 1 tonelada, 1.000 quilogramas. 1 quilograma, 1.000 gramas. E 1 grama, 1.000 miligramas. Outra grandeza utilizada para determinar a densidade é o volume, tá? O volume, ele vai quantificar o espaço ocupado por uma porção de matéria, tá? Então, uma maneira de determinar o valor para sólidos regulares, como o cubo, a esfera e o cilindro, por meio de fórmulas matemáticas. Outra opção é utilizar o princípio de Arquimedes, que é para sólidos irregulares, tá? Então, aqui também está contando um pouquinho como que o Arquimedes fez para descobrir como que se determinava essa forma, o volume para sólidos irregulares, tá? Então, depois vocês leiam a história aqui que está falando quando ele entrou na sua banheira para determinar e descobriu a fórmula para determinar o volume de um sólido irregular, que até a origem da palavra eureka, tá? Bem, então aqui, para a gente determinar o volume de um sólido irregular pelo princípio de Arquimedes, o que que a gente faz? Em uma proveta comum ou em um recipiente volumétrico, a gente coloca um certo volume de um líquido. Vamos supor que aqui eu tenha 100 ml de um líquido. Eu coloco um sólido de uma forma irregular, tá? Ou não regular, e depois eu meço esse volume novamente. Eu vi aqui que, por exemplo, esse volume aumentou para 110 ml. Então, se aumentou para 110 ml, eu posso concluir que esse volume aqui que esse volume desse sólido irregular aqui é de 10 ml, portanto, utilizando o princípio de Arquimedes. Então, nós temos algumas relações entre as unidades de medida para volume. Eu
nós estabelecemos que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1.000 litros. 1 litro, 1.000 ml, e 1 ml, a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Uma latinha de refrigerante, 300 ml, 350 ml ou 350 centímetros cúbicos. Certo? Pois bem, pessoal, se nós temos a massa, se nós temos o volume, nós podemos calcular a densidade, que é a relação entre a massa e o volume de uma determinada substância. Em condições normais de pressão e temperatura, a água é o único líquido puro e incolor com densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. Tá? Então, a gente tem que guardar isso, que em condições normais de pressão e temperatura, a água é a única substância que tem densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. E a gente, então, pode usar a fórmula matemática para determinar a densidade, que é a relação entre a massa da substância e o volume. A unidade de medida da densidade, geralmente, é gramas por centímetro cúbico ou gramas por mililitro, gramas por ml. No sistema internacional, a unidade de medida para densidade vai ser o quilogramas por metro cúbico. Bom, tendo essa fórmula, nós podemos determinar a densidade de qualquer substância. Vamos ver através de um exercício? Vamos lá. Um aluno encontrou um sólido de formato irregular de um material desconhecido. Curioso para identificar sua composição, consultou em seu livro de química a tabela de densidade de alguns materiais. Então, aqui, o alumínio tem 2,7 gramas por centímetro cúbico. O chumbo, 11,3 gramas por centímetro cúbico. A prata, 10,5 gramas por centímetro cúbico. O estanho, 7,3 gramas por centímetro cúbico. E o zinco, 7,1 gramas por centímetro cúbico. No entanto, para identificar a composição do objeto, era necessário determinar sua densidade. Para isso, com o auxílio de uma balança, o aluno descobriu que a massa do sólido correspondia a 36,5 gramas. Para determinar o seu volume, recordou o conteúdo estudado na última aula. Se o sólido apresenta forma geométrica bem definida, pode-se determinar seu volume por fórmulas matemáticas. Porém, se o sólido apresentar formato irregular, o volume pode ser determinado pelo princípio de Arquimedes. Então, foi lá calcular. Assim, o aluno adicionou água a uma proveta de laboratório até um volume determinado. Em seguida, mergulhou cuidadosamente o sólido de formato irregular e verificou o novo volume. Com a diferença entre os volumes final e inicial, ele determinou o volume do sólido. Bom, então olha aqui o que ele fez. O volume inicial, colocou água, e o volume inicial era de 100 ml. Colocou o sólido de formato irregular e no final ele viu que tinha 105 ml. Então, de 100 para 105, ele viu que o volume era de 5 ml. Então, ele tinha a massa, 36,5 ml. Ele tinha o volume de 5 ml, ele colocou na fórmula, densidade é igual a massa sobre o volume.
ele achou um valor de 7,3 gramas por ml e concluiu que o sólido era o estanho. Então, se a gente consegue calcular a densidade de determinados produtos, tá? Então, a gente pode ver se teve adulteração ou não. Por exemplo, no leite, na gasolina, no etanol combustível e vários outros produtos. Por exemplo, o etanol combustível, tá? A densidade dele vai variar entre 0,8075 e 0,8110 gramas por ml. Na bomba de combustível, tem um dispositivo transparente, esse aqui, ó, tá? Que é o densímetro termocompensado. E quando entra em operação, então ele vai lá estar flutuando. E quando a gente vai lá, a gente pode observar esse densímetro, tá? E vai ver ele flutuando. Então, ele vai ver, a gente pode observar se está lá nas condições que é estabelecido pela Agência Nacional do Petróleo e ver se o combustível foi ou não adulterado. Bem, a densidade, ela também é utilizada para entender por que os materiais flutuam ou afundam em determinado líquido, tá? Se eles se misturam ou não a ele, se há ou não uma mistura homogênea. Aqui, tem um sistema formado por chumbo, água líquida, gelo e óleo. Por que que o óleo flutua e o chumbo afunda? Vamos lá, ó. O óleo está aqui, o gelo está um pouquinho mais embaixo, a água está aqui e o chumbo está bem aqui embaixo. Então, vamos lá? Vamos tentar entender esse sistema aqui? Bom, o óleo, olha a densidade do óleo, 0,9 gramas por centímetro cúbico. Do gelo, 0,92. A água tem 1 grama por centímetro cúbico e o chumbo, 11,3. Óleo e gelo, nós vimos que a densidade dele é menor do que a água líquida. Consequentemente, eles vão flutuar sob a água. O chumbo, a densidade dele é maior do que a da água, consequentemente, ele vai afundar, tá? Então, o chumbo é mais denso que a água, ele vai afundar. O gelo e o óleo menos densos que a água, ele vai flutuar. Então, com isso, a gente pode ver, explicar muitas coisas que acontecem ao nosso redor. Bem, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre o que foi explicado nessa videoaula e entendido um pouquinho sobre densidade, sobre propriedades da matéria. Me coloco à disposição de vocês para o que for preciso. Até a próxima aula, fiquem com Deus e até mais. Tchau!